Olá, boa tarde. Agora estamos ao vivo no plenário 1º de maio, são 3 horas da tarde. Dentro de instantes deverá ocorrer a abertura da sessão ordinária número 228, convocada para esta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Além da sessão ordinária, onde há o pequeno e grande expedientes, foram convocadas também 6 sessões extraordinárias para que possam ser discutidos e votados projetos de lei. Projetos de lei de autoria dos vereadores da Casa. Na pauta há também projetos de lei do Executivo que poderão ser analisados, discutidos e votados durante esta semana. A partir deste momento, os vereadores marcam presença no painel eletrônico para o início da sessão ordinária. Boa tarde a todas e a todos. Eduardo Tuma, presente. Registre-se a presença do vereador Gilson Barreto. Vereador Gilberto Natalini, presente. Alfredinho, presente. Sandra. Muda, né? E aí? O Gilson Barreto. Só para avisar os colegas vereadores que estão descendo para a registro de presença, a sessão ordinária e as extraordinárias de hoje serão
destinadas a projetos exclusivamente dos senhores e das senhoras vereadores e vereadoras. Não haverá votação de projetos do Executivo na tarde de hoje. Só projetos do Legislativo. Peço aos senhores vereadores que registram as presenças no painel eletrônico. Os projetos de iniciativa do Poder Executivo serão deliberados amanhã, conforme conversado no Colégio de Líderes. Conforme eu anunciei na semana passada. Quem estava atento percebeu, quem não estava ficou ligado. Pronto, ao vivo. Senhor presidente Eduardo Suplicy, presente. Flávio Riva, presente. Presidente, senhor presidente, eu gostaria apenas de lembrar que hoje às 19 horas está convocada uma sessão especial para conceder à escritora Conceição Evaristo, que inclusive na semana passada ganhou o prêmio de destaque literário do Prêmio Jabuti, e ela estará hoje aqui às 19 horas. Convido todos os senhores vereadores e vereadoras para participarem da sessão que concederá o título de cidadão paulistano. Obrigado. Vereador Cláudio Fonseca, presente.
vereador Reis. Muito bem. Então, só para esclarecer mais uma vez, eu vou abrir a sessão ordinária, vou permitir os comunicados, fundamentalmente os registros de pesar e solidariedade também dessa casa quanto ao acontecido em Paraisópolis e o apoio da casa que as investigações corram e que os culpados em sendo achados sejam punidos. E aí depois nós vamos entrar na sessão extraordinária, tá? A número legal, está aberta a sessão, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Essa é a 228ª sessão ordinária, da 17ª legislatura, marcada para o dia de hoje, 3 de dezembro de 2019. Lembro às senhoras e senhores vereadores que dentro de instantes iniciaremos a sessão extraordinária somente para a deliberação dos projetos das senhoras e senhores vereadores. Vereador Chechel. Presidente, comunicado de liderança por 2 minutos apenas. Por favor. Edir Salles, também comunicado de liderança, presidente. Vereador Donato. Vereador Posso solicitar um minuto de silêncio antes ou depois? Evidente. Então eu questiono os vereadores que vão tratar desse tema, que se manifestem, porque eu imagino que o vereador Donato também vai se referir a ele no minuto de silêncio. Sim. Sim, então, por favor, vereador Triplo. Tá ligado, Triplo? Alô? Boa tarde a todos. Eu queria só usar esse tempo de comunicado de liderança para expor aqui uma situação no esporte da nossa cidade, no nosso país. Venho aqui com muita tristeza comunicar que nesta semana nós tivemos um campeão mundial de boxe defendendo o Brasil na Organização Mundial de Boxe, uma das organizações mais importantes do boxe do mundo. Nós tivemos o Patrick Teixeira, campeão do mundo de boxe. O seu técnico, que começou a treiná-lo aos 14 anos, o Edson Xuxa Nascimento, e toda a equipe merecem todo o orgulho dos cidadãos brasileiros. E que uma coisa que eu fico muito chateado com essa questão do esporte, está aqui o vereador Celso Jatene, que foi um grande secretário de esportes e apoiava muito o esporte amador, o esporte olímpico, durante a sua gestão. Eu fico muito triste, até por ser ex-atleta nesta modalidade, de que a gente tem um campeão mundial e nem a Secretaria de Esportes municipal, estadual, o prefeito, o governador, ou quem quer que seja, a imprensa principalmente, não divulga isso. Quando o Éder Joffre foi campeão do mundo, quando o Popó foi campeão do mundo, existia um carro de bombeiros levando ele no centro da cidade. Esse menino, Patrick Teixeira, treinou para o título mundial em Barueri, num lugar que eu tenho vergonha de levar vocês para conhecer, com um saco saindo tecido para fora, e o Xuxa, o Edson Xuxa Nascimento, que foi um grande atleta e um grande técnico hoje, fez esse menino campeão do mundo. Nós precisamos olhar para o esporte olímpico, para o nosso esporte amador, e ressaltar quem consegue feitos dessa grandeza para o nosso país, sem a mínima ajuda governamental ou de qualquer empresa privada. Vou dizer aqui que teve uma pessoa que fez um apoio enorme, que foi o seu Edu Melo, que faleceu, infelizmente, há 1 ou 2 meses atrás, e não pôde ver o menino Patrick Teixeira ser campeão do mundo. Foi a única pessoa que colaborou financeiramente para que a gente tivesse esse título mundial. Então fica aqui o registro que nós todos, vereadores dessa cidade, prefeito, governador e presidente da República principalmente, chame o Patrick Teixeira lá na rampa do Ministério dos Esportes, para que ele receba esse atleta, porque quando é a seleção de futebol, quando é o vôlei que faz sucesso, é chamado. Então eu fico aqui um registro dessa grandeza desse menino, Patrick Teixeira, e sua equipe, comandada pelo Edson Xuxa Nascimento. Muito obrigado. Pelo ordem, presidente. Vereadora Edir Salles, por favor. Eu queria aqui, gente, pedir um minuto de silêncio, mas antes de explicar, nós tivemos uma grande perda no Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, que é um bairro do Sapopemba, junto com o Sapopemba, está de luto.
Teotônio Vilela inteiro, o bairro inteiro. Porque o nosso querido amigo Luiz Magrão, o Magrão que tinha uma padaria há 35 anos no bairro do Teotônio Vilela, fez um trabalho social maravilhoso, fez um trabalho muito grande para ajudar as pessoas mais carentes, sem contar que a padaria é a única padaria que tem no Teotônio Vilela. Na semana passada, na quinta-feira, ele teve um mal súbito numa reunião junto com o subprefeito e com lideranças da região. Terminando a reunião, ele teve um mal súbito. Infelizmente, foi fatal e nós perdemos esse grande amigo. E quero aqui me solidarizar, dar os pêsames à esposa dele, a Égina, que é a nossa grande amiga, aos seus filhos, a Roberta, o Renato, a sua nora Thalita e ao seu netinho Davi. Então, estamos muito tristes e eu quero aqui registrar para essa casa, para que São Paulo inteiro saiba que nós perdemos uma grande liderança, um grande homem, um homem honrado, sério, que trabalhou durante 35 anos, levantando 2 horas da manhã, chegando na padaria 3 horas da manhã e trabalhando pelo dia todo. Então, isso é muito sofrível. Então, nós estamos lamentando muito a perda do nosso querido amigo Luiz Carlos Magrão. Vereador Donato. Pelote, presidente, só um complemento, pode ser, Donato? Com permissão de Vossa Excelência? Só complementar, eu estava na reunião do Luiz Carlos Magrão e antes de começar, ele se sentiu mal, caiu, em seguida já foi levado para o hospital e 10 minutos veio a falecer. Também eu quero, senhor presidente, também, só um minuto de silêncio, faleceu também o Luiz Pascoal, ex-vereador desta casa. Foi no sábado, na sexta-feira. Infelizmente, nós perdemos mais um amigo aí da Vila Matilde, e Vila Matilde está em luto por falta daquele homem realmente que exercia muito responsabilidade social naquela região. Ele chegou a assumir nesse mandato. Vereador Donato, por favor. Sumiu. Obrigado, presidente. Todos nós estamos muito impactados com a tragédia em Paraisópolis, né, da forma que aconteceu, numa ação policial fora de qualquer padrão civilizado e que vitimou 9 jovens. Né? Eu atuo naquela comunidade há bastante tempo, desde antes de ser vereador, desde 1989. Eu acompanho lá a luta dos moradores pela urbanização, pelas conquistas de melhorias. E a gente sabe, eu tive lá esses dias e a tristeza que paira sobre toda a favela, ainda que os jovens não fossem moradores de lá, né? Mas até por isso morreram, né? Porque não conheciam as rotas de fuga e acabaram entrando numa viela que não tinha saída e foram barbaramente empurrados para serem pisoteados com bomba de gás e tudo mais. Mas a gente vê que o bairro hoje está sob o signo do medo. Medo da polícia e medo do crime. As pessoas pouco falam do assunto. E a cidade de São Paulo tem que ter uma atenção maior sobre isso. É evidente que a gente vai pedir um minuto de silêncio em respeito a todas as vítimas, mas a Câmara Municipal tem que dar um passo além. Não dá para a gente assistir essa situação e não agir, né? Não agir em relação à cultura para a juventude, não agir em relação a outros espaços públicos. Não dá para o Estado entrar na favela só com a polícia. Tem tanta coisa para ser feita lá e a gente precisa ter uma ação determinada em relação a isso. Então, a nossa homenagem aos jovens, o Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, ao Denis Guilhermes dos Santos Franco, de 16 anos, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos, Luara Vitória Oliveira, 18 anos, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, Eduardo da Silva, 21 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22, e Mateus dos Santos Costas, 23 anos. Existem outros jovens machucados, mas infelizmente esses faleceram e a gente precisa, além de exigir necessária apuração e a punição de todos os responsáveis por essa ação desastrosa da Polícia Militar, também pensar um plano de ação para que a segunda maior favela da cidade de São Paulo
não seja lembrada só nesses momentos, mas que a gente possa atuar como poder público, oferecendo outras alternativas para aquele povo e para aquela juventude. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Donato. Senador, presidente. Senador Suplicy, Toninho Vespoli e vereador Dr. Milton. Senador, por favor, é sobre esse assunto, senador? Exato. Só peço que o senhor seja breve, senador. Por favor. Quero também expressar a minha solidariedade. Hoje somos todos Paraisópolis. É inadmissível que o governador João Dória, que o secretário da Segurança e os responsáveis pela segurança tenham realizado uma ação com esta gravidade. Diversas pessoas ali em Paraisópolis receberam, nos dias que antecederam este final de semana, um aviso para que seus filhos e filhas não fossem lá, porque iria haver ações de violência, inclusive de mortes. As pessoas foram avisadas previamente e pessoas ali viram na sexta e no sábado, quando cerca de 18 viaturas da rota estavam ali encostadas no sábado de tarde, como que preparando uma ação planejada. E a forma como aconteceu, com a polícia militar cercando a viela onde estava ocorrendo o baile funk e cercando os dois lados e fazendo com que houvesse esta mortandade de jovens, é uma coisa inteiramente impensável. Como é que podem os responsáveis pela segurança realizar uma ação desta natureza? Eu ontem estive no enterro do jovem mais novo, de 14 anos, o Gustavo Cruz Xavier, e pude ali ver dezenas de jovens, seus colegas, amigos e amigas da família, consternados por aquilo que aconteceu. Eu fui visitar a mãe dele logo após o enterro, e eis que ela me revelou, apresentou uma outra jovem de 15 anos, que era a namoradinha do Gustavo, e que está grávida. Veja só a que ponto de tristeza para esta família, de preocupação que aconteceu. Estou de acordo com o que o vereador Antônio Donato avalia, o que nós deveríamos estar. Eu estou conversando com o presidente da Liga do Funk, o Bruno Ramos, também com o padre Luciano, com a senhora Maria Bethânia, que foi presidente da Associação da União dos Moradores ali de Paraisópolis, para ver como é que poderemos, nós, vereadores, pensarmos juntos para se assegurar que a vida em Paraisópolis possa ser uma vida de dignidade, de liberdade, de cultura, de diversão, prática de esporte para todos os seus moradores. Então, também consternado, presto a minha solidariedade a todos os jovens que ali faleceram neste último domingo. Obrigado, senador. Vereador Vespoli. Então, boa tarde a todos e a todas. Também queria falar desse assunto. Queria ser solidário às famílias, né? As mães e pais, ou tios, ou avós que perderam essas crianças, né? E adolescentes. Para mim, assim, é muito triste o que acontece. Porque toda vez quando eu trago isso, às vezes aqui, eu sei que tem divergência aqui com alguns vereadores e vereadoras. Por quê? Porque algumas pessoas querem justificar assim: ah, mas quem está lá no baile funk, mas lá tem droga, mas lá tem sexo, mas lá eles estavam fazendo coisa errada, então merece morrer. Pior é escutar coisas dessa natureza. Aí eu fico pensando assim, quando você vai em um baile de classe média alta, né? A droga não impera lá, a droga não impera lá. Quando você vai nos barzinhos que tem por aí da classe média, a droga não impera lá. O que se discute aqui
é a forma de tratamento que o Estado, e aí não vou falar os policiais, porque eu acho que isso vem em ordem de cima, o Estado acaba passando que uma determinada classe social pode ser tratada de um jeito e uma outra classe social deve ser tratada de outro jeito. Essa é uma discussão aqui, não adianta a gente ficar comovido só, porque isso já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer de novo. Porque ali claramente é uma classe social, isso é, e também é uma questão também racial. Porque quando a gente coloca aqui que a maioria da juventude negra sofre perigo nas nossas periferias, isso é mais uma prova disso. Isso é mais uma prova disso. E isso eu fico muito triste, porque é o Estado promovendo essa violência contra a juventude, contra a negritude e contra os mais pobres. É um preconceito contra a pobreza. Eu não tenho dúvida disso. E aí eu fico muito triste de ver isso, porque essas coisas acontecem em toda a camada social. Então essas coisas não podem justificar a morte das pessoas. E aí a gente aqui, enquanto vereador e o poder público, tem que se perguntar o seguinte: quais as opções que nós, enquanto políticas públicas, estamos dando para a juventude, estamos dando para a periferia? Porque na periferia, o que a população lá conhece do Estado é a polícia ser bem efetiva. E quando eu falo da polícia, não é o trabalhador policial, mas aqueles que mandam nessas corporações. Então, eu queria lamentar, eu queria aqui passar um vídeo, porque olha só o nível que chegou. Por favor, passa o vídeo para mim, por favor. Esse é um dos poucos de vários vídeos que estão na internet e que mostra a tamanha violência que a juventude foi tratada. Por favor, passa o vídeo para mim. Pelo amor de Deus! Então, esse é um dos vídeos. Um adolescente totalmente rendido e vê como a polícia ali foi altamente violenta. Tem um outro que eu não quis mostrar, porque senão ia dar meus 5 minutos, que um bando de adolescentes ficaram totalmente acuados. Nenhuma vez um adolescente ergueu a mão para bater nos policiais. E foi tiro de bala de borracha em cima dos adolescentes. Então, a comoção tem que gerar alguma coisa que surta efeito. Não adianta a gente falar aqui, só para terminar, presidente, que nós estamos comovidos, mas assim, que essa Câmara Municipal não exija uma explicação de quem manda na Polícia Militar, porque senão eles vão querer depois, agora, colocar exclusivamente a culpa no trabalhador. Aquilo ali foi uma operação que teve comando para isso. Não adianta pegar só agora aquele que bateu, mas aqueles que mandaram o policial fazer. Até porque a hierarquia é muito pesada. Se ele não obedecer, ele é altamente punido. Então, eu espero que essa casa se manifeste quanto isso. Muito obrigado. Vereador Dr. Milton. Presidente, quero aqui expressar os meus sentimentos aos familiares e amigos do Luiz Pascoal. Foi um vereador que esteve aqui na casa de 96 até 2000. E, ultimamente, ele era o primeiro suplente do Podemos. Inclusive, o ano passado, ele assumiu a cadeira por 1 mês em meu lugar. Então, quero aqui, presidente,
que faça também, que inclua um minuto de silêncio. Ele foi vítima de um infarto agudo do miocárdio. Então, o Podemos hoje está muito triste, inclusive a região onde ele milita, que é a Vila Matilde. Obrigado, presidente. Eu vou dar um minuto de silêncio só para anunciar aqui em plenário a presença do secretário da Casa Civil, Orlando Faria, e anunciar também em plenário o Fordinho, que foi prefeito em Caconde, que é pai do nosso secretário, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Então vamos ao minuto de silêncio. Comunico aos senhores vereadores, parecer sobre a mesa da redação final, exarado pela douta comissão ao PL 145 de 2018. Conforme o regimento interno, o parecer permaneceu na sessão ordinária durante a mesa e não recebeu emendas de redação. Por acordo de liderança, estou encerrando a sessão ordinária. Peço aos senhores vereadores que registrem presença na primeira sessão extraordinária do dia de hoje. Eduardo Tuma, presente. Patrícia Bezerra, Fábio presente. Riva, presente. Ruth Costa, presente. Vereador Natalini, presente. Ricardo Nunes, presente. Gilson Barreto, presente. Alfredinho, presente. Noemi Nonato, presente. Quinto Formiga, presente.
Isaac Félix, presente. Ô, Isaac, registra a presença do vereador Isaac Félix aqui. Eduardo Suplicy, presente. Permite uma breve consulta, presidente. O senhor Alex, que era da Feira da Madrugada, entregou ao senhor um documento a respeito de como ficou a situação de cerca de 3.000 antigos ambulantes que eram da rua, que foram colocados para trabalhar, onde se tornou a Feira da Madrugada. Mas eis que o consórcio que acabou tomando conta daquele espaço os retirou de lá e está cobrando uma dívida da parte dele de aluguel sobre algo que eles não exerceram. O vereador Adilson Amadeu também conheceu, porque foi o presidente da comissão de inquérito, e acredito que esses 3.000 ex-ambulantes de rua que trabalhavam ali na Feira da Madrugada e que pelas circunstâncias todas foram de lá expulsos, passaram a não ter o local de trabalho e o tal consórcio está cobrando deles uma dívida que não nos parece razoável, e avalio que, como nós fomos membros da comissão parlamentar de inquérito que estudou o assunto, deveremos talvez organizar uma comissão de nós vereadores para verificar qual o melhor procedimento, seja junto ao Ministério Público, ao secretário da Fazenda. Então, compartilhe comigo esta preocupação com o vereador Adilson Amadeu. Presidente, só dentro da fala do nobre senador, o presidente me autoriza. Senador, o senhor participou da CPI, acabei de falar com o senhor Alex, entendo perfeitamente, conhecedor que sou de tudo o que aconteceu com eles. Há um procedimento no Ministério Público que o próprio consórcio ele não pode intervir em nada, porque a linha veio do Ministério Público. Falei para o senhor Alex exatamente isso, que dentro da documentação
que o senhor Alex e outros que ali estavam e estão ainda trabalhando têm é direto no Ministério Público, já tem um procedimento aberto onde eles vão ter que discutir. O consórcio até gostaria de reunir, mas eles não têm mais hoje como dar uma autorização ou liberar a verba que ficou comprometida. Então o assunto, falei para o senhor Alex, o assunto é Ministério Público direto, junto com a assinatura daqueles que estão sendo prejudicados. Obrigado. Vereador Adilson Amadeu. Então, portanto, o vereador Adilson Amadeu avalia que a ação deve ser junto ao Ministério Público. Então, avalio que, com o apoio de Vossa Excelência, poderemos, um grupo de vereadores, consultar o Ministério Público sobre a melhor maneira de solucionar esse dilema. Muito obrigado. E também registrar a presença do secretário adjunto DT da Casa Civil. Obrigado, o homem que carrega o piano. E o Orlandinho também, né? Mais, né? Eu vou abrir para fazer congresso, tá, gente? Pelo menos tentar. Apesar que vamos esperar minimamente os 28, vai? Esperar, vai. Vereador Paulo Reis, alguma reclamação? Cedice? Eu não conheço a palavra. Cediz? Ah, o Zediz.
Gente, são 7 comissões no Congresso. Não vou nem abrir para fazer Congresso, são 7 Vereador comissões. Cláudio Fonseca, presente. Muito obrigado, vereador Cláudio Fonseca. Então, assim, não há quórum para o prosseguimento da ordinária. Eu estou desconvocando as ordinárias de hoje, as extraordinárias de hoje. Então, estou mantendo a ordinária de amanhã e as extraordinárias de amanhã, que já tinham sido convocadas, tá? Amanhã nós tentaremos novamente a deliberação dos projetos dos vereadores e congressos de comissões, fora o projeto executivo que está pautado em primeiro lugar. Para registrar aqui a tentativa dessa presidência para votar o projeto das senhoras e dos senhores vereadores. Estão, nesse sentido, encerrados os nossos trabalhos.